Quando você pensa em impressão 3D com resina, provavelmente imagina peças de exibição inúteis e frágeis. Mas, na verdade, a resina e as impressoras 3D de resina evoluíram muito nos últimos anos. 77, não. Existem resinas que são tão fortes e tão transparentes quanto o policarbonato. Resinas que resistem a temperaturas superiores às dos termoplásticos mais extremos. Resinas projetadas para produção em pequenos lotes de peças de uso final, até mesmo resinas que aguentam pancadas. Então, neste vídeo, vamos revisitar algo que eu e muitos de vocês praticamente já tínhamos jurado nunca mais usar: impressão 3D com resina. E vamos ver se e como ela pode realmente alcançar coisas que as impressoras 3D Fused Deposition Modeling nunca poderiam sonhar. Vamos nessa! Para começar, vamos falar sobre a impressora que vou usar durante meus testes. Confira a Reflex 2 da Heygears. E para aqueles que não conhecem a Heygears, eu diria que eles são mais voltados para o público prosumer. Fabricante de impressoras 3D de resina premium, foca em confiabilidade, qualidade, facilidade de uso, repetibilidade e durabilidade. O grande diferencial das impressoras deles é que funcionam sem problemas. As resinas são perfeitamente calibradas para funcionar com a impressora, que já vem de fábrica perfeitamente ajustada para a uniformidade da luz. E, claro, tudo isso é projetado para funcionar de forma harmoniosa com o fatiador líder do setor deles, que cuida praticamente de tudo para você e elimina todas as dúvidas da impressão 3D com resina. Eu realmente não quero te entediar com todas as especificações técnicas de como essa impressora é ótima. Como a tela foi projetada para durar mais de 6.000 horas, ou como eles usam inteligência artificial para calibrar cerca de 86.000 zonas diferentes para a uniformidade da luz. Assim como a primeira-dama, não me importo com isso e duvido que vocês se importem. O que importa para mim é a qualidade, confiabilidade e, no fim, a repetibilidade das impressões que consigo produzir, mesmo sendo relativamente novo na impressão 3D em resina. Então eu só vou criar algumas coisas e vou deixar que vocês julguem. Quero destacar algumas melhorias de qualidade de vida dessa impressora e do seu ecossistema, começando pelo prático upgrade de espátula. Isso aquece e mexe a resina rapidamente, diminuindo o risco de falhas na impressão. Há também o módulo de liberação pulsante, que sopra ar, flexionando e facilitando a liberação. Por fim, achei interessante que não só a impressora, mas também as estações de lavagem e cura possuem Wi-Fi, o que permite enviar diferentes tarefas para essas máquinas. Isso significa que você não precisa lembrar quais resinas lavar ou curar em quais configurações. O software envia as informações e define temperatura, tempo de cura e pré-aquecimento se necessário. Isso pode parecer só um truque ou algo interessante. Tentei lavar e curar algumas peças na configuração genérica, mas os resultados foram visivelmente piores. Para quem, como eu, realmente não gosta de lidar com resina. Esses recursos de qualidade de vida vão do reabastecimento automático de resina à detecção de resíduos à prova de erro. Os perfis de impressão prontos para uso são, de fato, o principal atrativo. E eles me fazem ficar muito mais propenso a realmente usar essas máquinas, em vez de deixá-las pegando poeira porque eu não quero lidar com isso. Chega de falar da impressora, afinal, o que ela realmente imprime? E essas impressões são realmente úteis em uma oficina ou ambiente de maker. Decidi começar meus experimentos com o modelo P810 do Heygears, resina transparente. Essa resina afirma ter não só alta transparência, mas também fácil pós-processamento. Mais sobre isso em um segundo. Excelentes propriedades anti-amarelamento e, claro, resistência suficiente para sobreviver ao uso industrial no mundo real. Quando desembrulhei essa impressora, Nadir da Comando Numérico 3D me ajudava a montar o trocador de ferramentas e exigia que eu reimprimisse tudo que não estivesse perfeito. Ele tem padrões incrivelmente altos. Achei que seria muito interessante tentar imprimir uma cabeça de ferramenta Spartacus totalmente transparente. Joguei todas as peças na mesa de montagem. No Blueprint Studio da Heygears, escolhi a resina certa e iniciei a impressão com um clique. O software então fez praticamente todo o resto, e a impressora começou a trabalhar, aquecendo a resina, nivelando a base e produzindo as peças.
Infelizmente, embora o recurso de impressão com um clique tenha se mostrado algo entre 80% a 90% eficaz, ele não é infalível. E, no final das contas, ainda não existe substituto, pelo menos por enquanto, para um ser humano com muita experiência. Então, embora quase todas as peças tenham sido impressas perfeitamente, a própria face da cabeça da ferramenta falhou em uma parte. E também os suportes foram gerados automaticamente em um lugar meio ruim. Uma vantagem da Hey Gears é oferecer serviço e suporte reais junto aos seus produtos. Em vez de desperdiçar resina ou tentar adivinhar, relatei o problema direto ao suporte ao cliente. Autorizei o envio dos meus arquivos e, em poucas horas, a equipe deles explicou meu erro e a impressão saiu perfeita. Então vamos lá dar uma olhada em todas as peças em si. Para uma primeira tentativa, estes são, sinceramente, muito impressionantes. Obviamente, com impressão 3D em resina, nem precisamos falar sobre precisão dimensional ou nada disso. Quero dizer, isso já é esperado. Mas quanto à resistência, elas são realmente impressionantes. Elas realmente parecem ser feitas de policarbonato ou talvez até acrílico. Não tenho dúvida de que elas suportarão uso intenso tão bem ou até melhor que as cabeças de ferramenta de ABS. Aqui, quero dizer, eu já tenho uma com defeito. Vamos ver o que realmente é preciso para quebrar uma dessas. A cor da resina é sinceramente muito bonita e não é nada amarelada. Mesmo sem as configurações corretas de cura, a transparência é realmente muito boa. Porém, um amigo sugeriu curar peças de resina em um balde de água para ficarem realmente transparentes. Então talvez eu tente isso no próximo lote que eu imprimir. Para este lote, porém, acho que vou apenas aplicar uma camada transparente rápida depois de lixar os restos dos suportes. Isso me leva à minha única reclamação sobre essas impressões e a impressão 3D em resina em geral. Pontos de contato dos suportes. No Fused Deposition Modeling, estamos muito acostumados a fazer o mínimo de pós-processamento possível, especialmente se projetamos as peças para usar o mínimo de suportes ou nenhum suporte. Mas com resina, a melhor prática diz que quase sempre você precisa de suportes. Ou pelo menos é isso que dizem. Mais adiante no vídeo vou mostrar como. Se sua resina for forte, suas mãos delicadas e a calibração boa, é possível evitar dores de cabeça e desperdício com suportes. Isso mudou tudo para mim. Mas para peças como esta, com uma geometria tão complexa, eles são um mal necessário e realmente deixam marcas. Isso não seria um problema se eles ficassem escondidos e a resina não fosse transparente, mas com ela tão clara, os pontos de contato dos suportes ficam visíveis de fora. Como prometido, essa resina é fácil de lixar e pós-processar desde que a peça permita. Veja esta ferramenta. O rosto, por exemplo, tem todos esses cantinhos e reentrâncias que eu simplesmente não consigo alcançar com a lixa e, sinceramente, não tenho paciência para isso. Agora, eu tenho um pequeno cortador ultrassônico chegando para um vídeo que estou preparando sobre ferramentas premium para makers, então certifique-se de estar inscrito para não perder. Vou tentar alcançar esses lugares com o cortador ultrassônico e limpar algumas áreas. Enquanto eu estava com a resina transparente carregada na máquina, decidi imprimir esses pequenos parafusos, com as letras R e L, que vamos usar mais tarde no vídeo junto com outro tipo de resina. Mas dá só uma olhada na clareza, na precisão e nos detalhes. Acho que todos nós sabemos que isso nunca seria possível com uma impressora 3D Fused Deposition Modeling, mas também teria que ser redesenhado para moldagem por injeção. E mesmo assim, duvido que você teria esse nível de transparência, que é algo que eu quero para a minha aplicação final. No geral, resultados impressionantes para meu primeiro lote de impressões. Mas isso nem se compara à resina mais resistente da Hey Gears. Para isso, vamos precisar trocar para o módulo Pulse Air VAT e mudar a resina para essa resina de ferramentaria PAU20. Essa fórmula oferece desempenho semelhante ao do PC, combinando rigidez e resistência, além de resistência a ultravioleta e umidade a longo prazo. Garante um belo acabamento preto, ideal para peças de uso final. A Hey Gears afirma que o material é resistente para aplicações exigentes. De gabaritos industriais a componentes estruturais, suportes para câmeras e muito mais. Então, para testar, eu imprimi uma grande variedade de peças.
Aqui está outra tampa de cabeça de ferramenta da Comando Numérico 3D, uma carenagem frontal melhorada para a Sovol SV08 Max feita para substituir a original injetada. Agora, eu escolhi imprimir isso porque, após várias tentativas, não consegui que minhas impressoras Fused Deposition Modeling imprimissem isso. Resistente o bastante para aguentar esses fechos expostos e incrivelmente finos. Aqui não quebraria no primeiro uso. Por algum motivo estranho, provavelmente por eu ter colocado a peça em uma poça de álcool isopropílico, por acidente. A superfície de um lado ficou um pouco estranha, mas tirando isso, todo o resto está absolutamente perfeito. Esta peça é muito mais resistente, muito mais precisa e muito mais bonita esteticamente do que qualquer uma das peças Fused Deposition Modeling que consegui imprimir. Comprovando que esta impressora e resina podem substituir a moldagem por injeção para peças de uso final. Eu realmente consegui até imprimir esses pinos adaptadores incrivelmente pequenos que acompanham a peça. E, sinceramente, não tem como esses pinos saírem nem metade decentes em uma impressora Fused Deposition Modeling. Também imprimi um molde muito liso para criar protetores auriculares de silicone personalizados. Já imprimi isso em Fused Deposition Modeling antes e tive bons resultados. Mas não tem nem comparação com quão lisos e precisos dimensionalmente esses aqui vão ser. Depois, imprimi uma variedade de diferentes botões e alças para vários parafusos e porcas. Tive muita dificuldade com esses quebrando ao longo dos anos quando impressos em impressoras Fused Deposition Modeling, especialmente nessas pequenas áreas com hexágonos, por causa do problema de adesão entre camadas e cisalhamento. Vou admitir que um dos motivos pelos quais escolhi imprimir botões foi porque eu estava pensando no destino do Smarter Everyday e em como ele passou por tanta dificuldade. Procurou cabos injetados feitos nos Estados Unidos da América para seu limpador inteligente, mas descobriu que eram da Costa Rica. Agora, eu não faço ideia de quanto vai custar a configuração e o custo variável para ele conseguir ter botões como esses feitos por injeção nos Estados Unidos. Mas eu posso te dizer que o custo do material desse botão fica em apenas 51 centavos se for impresso. Totalmente sólido e sem suportes, e sinceramente eu não acho isso tão ruim assim. O que é uma boa deixa para falar um pouco sobre suportes. Como eu disse antes, eles são realmente irritantes. Eles desperdiçam muita resina, levam muito tempo para imprimir e depois exigem bastante pós-processamento e lixamento para remover as marcas. Isso me fez pensar, se essa resina é tão incrivelmente resistente e essa impressora está tão bem calibrada em termos de aderência da primeira camada, por que eu preciso de suportes? Então, eu imprimi vários modelos diferentes de botões que foram projetados para Fused Deposition Modeling e os coloquei deitados diretamente na mesa de impressão. Naturalmente, eu estava preocupado que as impressões falhassem devido à mudança na área de superfície por não colocá-las a 45 graus ou que eu danificasse as peças ao removê-las com uma espátula de metal. Mas eu pensei, se esse equipamento realmente é vendido como uma ferramenta para produção em pequenos lotes, então esse é realmente um caso de uso decisivo. E, bem, quem diria, tudo funcionou perfeitamente. Tudo certo. Em algumas áreas você pode ver só uma marquinha bem pequena na parte de baixo, onde eu soltei. Da base de impressão, ou em algumas delas, você pode até ver o furinho na base de impressão. Mas eu diria que isso parece exatamente com os restos de um canal de injeção de moldagem, e nesse caso específico nem vai ficar visível. Eles não alteram a função das peças. Mas eu também diria que essa marquinha vai ser muito mais fácil de lixar caso você precise removê-la. Prefiro poucos suportes. Nas peças onde usei suporte, então isso são mais alguns pontos para o argumento de substituir a moldagem por injeção. Mas quão resistentes são essas peças? Bem fortes mesmo. Mas falando sério, para testar isso, eu imprimi mais alguns tipos diferentes de objetos. Um deles é suporte de câmera. Liberação rápida, que equilibra todo o peso de uma luz, um microfone ou uma câmera muito cara. Faz isso usando pequenos encaixes, supostamente usinados em comando numérico computadorizado. Já imprimi esses antes em policarbonato e polifenileno sulfeto com fibra de carbono e, embora funcionem bem para coisas muito leves, nunca conseguem segurar uma borda bem o suficiente para aguentar qualquer coisa com peso de verdade.
Obviamente, a versão em PAU 20 é muito mais precisa dimensionalmente e as bordas são muito mais afiadas, mas vamos ver como ela realmente se sai. Ah, é verdade, camarada, de jeito nenhum. 53. Isso é o máximo que eu consigo puxar. Uau, nem sei se consigo quebrar esse aqui. 69 legal. 75, 77. Não vou me machucar. Eu realmente não consigo quebrar. Olha só. Isso não vai a lugar nenhum. Isso está preso aí. Não. Em seguida, decidi tentar imprimir essa ferramenta especial para costura. Minha mãe é presidente de algumas organizações de caridade que tricotam e costuram para pessoas necessitadas. E o grupo dela está sempre quebrando, perdendo ou ficando sem essas ferramentas. Na verdade, nem sei para que servem. Já imprimi vários para ela em Fused Deposition Modeling. Mas os ângulos fazem com que eles precisem de vários suportes dos dois lados, o que deixa as extremidades bem ásperas e meio que acaba com todo o propósito. Pensei, o Gears quer que isso produza em pequenos lotes. Eles dizem que essa resina é forte para ferramentas. Vamos ver o que acontece. Eu não tinha certeza se algo tão fino assim seria realmente forte o suficiente, mas acho que é até mais forte do que as feitas por Fused Deposition Modeling ou injeção. Finalmente, decidi ir com tudo. Segui algumas das recomendações de vocês nas minhas postagens na comunidade e imprimi este mosquetão para tentar ver se essa resina realmente aguenta algum peso de verdade. Vamos dar uma olhada. Certo, estou bastante confiante de que não tem como eu conseguir quebrar isso, mas vamos tentar. Nem chegou perto. Isso é só esse tanto. Vou tentar de novo, mas não acho que consigo. De jeito nenhum, nem chegou perto. 14 quilos. 20 quilos. Então, acho que você está começando a entender o que eu estava dizendo antes. A resina evoluiu bastante e já estamos vendo várias aplicações em que ela realmente pode fazer muito melhor do que o Fused Deposition Modeling ou até mesmo, em alguns casos, o Selective Laser Sintering. O principal deles, é claro, são as peças de alta qualidade, alta resolução e uso final produzidas em escala. Estamos falando de miniaturas, esculturas, etc. Olha, eu também não ligo muito para isso. Mas você realmente não pode fazer um vídeo sobre uma impressora 3D de resina sem falar sobre isso. Então, por que eu não imprimo umas miniaturas para os meus filhos ficarem felizes? Jogadores de role-playing game no porão ficam felizes e adultos seguem em frente. Pronto, aqui está. Elas são lindas, com acabamento incrível e detalhes finos. Estamos bem? Ótimo, vamos seguir em frente. Para o chefe final, quero experimentar o que provavelmente é a resina industrial mais extrema da Hygieres, a resina de modelagem PAA 270. Além de força, rigidez e resistência extrema ao desgaste, esse material também tem resistência térmica muito alta. Estamos falando de 270 graus Celsius, um nível que só o PIC pode comparar. Nessas temperaturas, o PAH 270 serve para carcaças de turbocompressores, escudos de escapamento ou moldes de injeção, como você já deve ter imaginado. Este vídeo virou o maior dane-se para a moldagem por injeção, não virou? Isso me empolga por vários motivos, principalmente pela manufatura distribuída. Claro, nada vai substituir o aço ferramenta para moldagem por injeção em grandes lotes, mas se esse material e esse processo conseguirem preencher esse abismo, entre a produção em pequenos lotes, ideal para impressão 3D e grandes lotes, adequada para moldagem por injeção tradicional. Este é um caso de uso empolgante para empreendedores e engenheiros globais. Felizmente, para mim e para todos vocês, indiretamente, eu tenho o novo extrusor ArchMay Mark IMEIS, acho que é esse o nome, que já vem com um modo de moldagem por injeção integrado. Então, por que não criamos alguns designs divertidos, imprimimos alguns moldes e tentamos fazer uma moldagem por injeção de verdade? Vamos testar a moldagem por injeção em um próximo vídeo. Então, inscreva-se. O que posso dizer?
Acho que os resultados, sinceramente, falam por si só. Sim, a resina ainda dá mais trabalho do que o Fused Deposition Modeling, continua bagunçado, exige equipamento de proteção individual e não é ideal para imprimir no quarto. Mas, pela primeira vez, eu realmente consigo ver por que o esforço vale a pena. Seja você um empreendedor, um engenheiro ou apenas um entusiasta apaixonado. A capacidade de produzir peças finais ultra resistentes e detalhadas no seu porão para uma ampla variedade de aplicações é algo que eu acho que ainda não vimos no nível prosumer. E embora eu definitivamente não vá substituir minhas impressoras 3D Fused Deposition Modeling tão cedo, eu consigo ver claramente como isso pode acontecer. A Reflex 2 e as resinas de engenharia compatíveis da Heygears trarão novas capacidades e padrões de qualidade que antes eu não tinha acesso. Isso é tudo por essa semana, mas eu vejo todos vocês no The Next Layer.